A primeira estratégia é uma estratégia que com certeza você já ouviu falar, talvez você já até aplique de alguma forma na sua preparação, mas agora aqui a gente vai mostrar em detalhes qual é o poder dessa estratégia, o quanto você pode ganhar com ela e também como aplicar, que é exatamente o direcionamento para os temas mais incidentes na sua prova. Ou seja, você estudar e revisar com mais frequência, gastar mais tempo, gastar mais energia no estudo e na revisão daqueles assuntos que são cobrados com mais frequência nas suas provas prioritárias. Pode parecer uma estratégia óbvia, né? Provavelmente você já aplica ou já tentou aplicar de alguma forma, mas a grande verdade é que a enorme maioria das pessoas não tem uma organização para aplicar de maneira automática e muito menos entende o poder dessa estratégia, especialmente quando a gente fala do direcionamento das revisões. E, na verdade, a maioria das pessoas nem revisa, quanto mais aplica uma estratégia de direcionamento dos temas mais incidentes. E até para a gente entender o tamanho dessa força e também buscar a especificidade da prova, eu vou pedir para o Barreto trazer aqui alguns exemplos, né, Barreto, de temas que são muito importantes, temas que talvez as pessoas achem que têm a mesma importância, mas na verdade eles têm uma importância completamente diferente nas provas. Exatamente. E agora, basicamente, o que eu vou fazer para vocês é mostrar, abrir a caixa preta da Aristo, a ferramenta que a gente utiliza de inteligência para entender quais são os temas mais relevantes para que você tenha o estudo mais produtivo. Então bota aí na tela, por favor, Fernando. Como vocês conseguem ver, essa tela está cheia de dados, mas o que eu quero que vocês olhem é esse retângulo vermelho do lado direito da sua tela, onde você consegue ver os top 10 temas em todas as instituições do Brasil. Beleza? Então esse é o resumo. Então, de uma maneira geral, pré-natal tem uma relevância de 3%. Abdômen agudo, por exemplo, 2,7%. Conceitos na atenção primária, 2%. E assim por diante. O que isso significa? Que quando eu olho 100 questões, de uma maneira geral, caem 3 questões de pré-natal. E isso é muito interessante, porque a gente consegue comparar esse tipo de assunto com outros assuntos, que têm uma incidência, que têm uma relevância muito menor. Como, por exemplo, esse que está aí na tela, chamado de insuficiência cardíaca. Olha só do lado direito, 0,67% de relevância. Quando você compara 0,67%, que é próximo de 0,7%, com 3% de pré-natal, você repara que pré-natal, Edu, é 4 a 5 vezes mais relevante do que IC. Só que a grande maioria das pessoas, quando pensa em estudar pré-natal e estudar IC, elas estudam com a mesma quantidade de tempos. Afinal de contas, são dois assuntos muito importantes. Às vezes, quem gosta de clínica, inclusive, já viu muito mais IC do que uma consulta de pré-natal na sua prática. Só que a verdade é que na hora da prova, gente, isso não vale. Não é o jeito mais produtivo, porque você está estudando uma coisa que tem menos chance de cair, estatisticamente. Isso vai exatamente ao encontro do que a gente estava falando o tempo todo, e a gente vai repetir isso o tempo todo nessa live, de traduzir o seu esforço em pontos. Então, se você tem um assunto que cai 4 a 5 vezes mais do que outro, e você gasta o mesmo tempo estudando os dois, claramente você não está usando o seu tempo da maneira mais inteligente possível. E aqui não significa dizer que você precise abandonar completamente insuficiência cardíaca, por exemplo. O que significa que provavelmente você deve estudar por mais tempo e revisar muito mais vezes pré-natal do que insuficiência cardíaca. E a gente deu o exemplo de ICC, né, Barreto? Mas se a gente olhar lá na sua tabela, a gente vê que HIV, por exemplo, que é um assunto que é grande, um assunto que é difícil, que é um assunto que muita gente acha chato, também é mais ou menos a mesma incidência do que ICC. É isso mesmo, HIV é 0,66%, é mais ou menos a mesma coisa. Então, tá logo ali embaixo de ICC, a gente pode ver HIV. Então, muitas vezes a pessoa gasta mais tempo estudando HIV do que estudando pré-natal, por exemplo. E essa é uma ótima maneira de você desperdiçar o seu tempo. E aí, às vezes, a pessoa acha, estudei pra caramba, não consegui evoluir, cara, fiquei estagnado mesmo estudando todo dia, não sei quantas horas por dia. Por quê? Cara, muitas vezes o problema não foi você. O problema foi simplesmente que você não teve um direcionamento inteligente, ainda mais quando a gente fala de um estudo intensivo. Agora, Barreto, você mostrou, né, a gente falou o tempo todo sobre dados gerais, né, das provas do Brasil. Vamos dar uma olhada em dados mais específicos, né, de provas específicas para ver se tem alguma diferença nisso aí? Isso é interessante, Edu, porque eu falei da média, né, pessoal? Então, a média no Brasil é isso, mas pode ser que na sua prova, se você, sei lá, vai fazer prova da Henriques
Ou se você é do Rio de Janeiro vai fazer prova na FRJ, ou de Pernambuco vai fazer prova do SESC Pernambuco. Cara, muda um pouquinho. Não muda a essência, sabe? Eu posso te dizer que de uma maneira geral, 6 desses 10 temas em cada uma das instituições sempre são os mesmos. Mas existem algumas diferenças peculiares que podem fazer com que você consiga sair na frente de alguns concorrentes. Então vamos dar uma olhada nessa mesma tabela, não tabela, né? Nessa mesma ferramenta, só que agora mostrando a incidência, olha só, no canto superior direito, 2 temas da Unifesp, uma prova importante de São Paulo. E aí você consegue reparar, por exemplo, que o terceiro tema mais cobrado, cara, é cirurgia vascular, 2,3%. A cada 100 questões da Unifesp, 2 são de cirurgia vascular. E aí você pode me perguntar, né, Edu, ou algum aluno me perguntar, tá bom, mas cirurgia vascular, então, geralmente é um tema muito importante, está sendo cobrado na Unifesp, provavelmente no resto do Brasil também é, né? Pelo contrário, pessoal. Vamos dar uma olhada de novo. Perto de insuficiência cardíaca com 0,67 e HIV com 0,66, logo abaixo nós temos cirurgia vascular, 0,63%. Isso significa que na Unifesp, cirurgia vascular é 4 vezes mais importante que para o resto do Brasil de uma maneira geral. Isso significa que se você quiser ter um estudo mais produtivo e vai fazer prova para a Unifesp, você precisa dar 4 vezes mais importância para esse tema, quando comparado com outro concorrente. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo, Barreto. Eu sei que você tem mais um exemplo aí bem legal sobre essa diferença em provas específicas. E a gente está falando aqui, é importante dizer, a gente falou já de uma diferença de 4 a 5 vezes, agora a gente acabou de mostrar mais uma diferença de 4 vezes incidência. E, cara, isso tudo é traduzido em pontos na sua prova. Então, quando a gente fala que você precisa transformar o seu esforço em ponto, uma das maneiras mais efetivas de você fazer isso é justamente você pegando a estatística e olhando, cara, o que eu preciso me esforçar mais? Então, é uma diferença gritante. A gente não está falando da diferença de 10%. A gente está falando uma diferença de 400%. Então, é uma coisa que realmente não é uma... Muda uma vida. Exatamente. Pode mudar a história de uma pessoa ali. Não conseguiu passar numa residência, queria dermato, por exemplo, não passou, desistiu, trocou de especialidade. Exato. Às vezes muda realmente o futuro da carreira da pessoa. Vamos para mais uma, cara, que é um exemplo que, porra, isso aqui eu acho que é para botar uma cerejinha em cima do bolo e falar, gente, pelo amor de Deus, não tem como não usar isso. Olha só, psiquiatria e neurofármacos, tá? Na verdade, psicofarmacologia, como está escrito aí, mas é a nossa aula de psicofarmacologia, está com 1,9% de relevância numa instituição chamada de ANRICS, uma instituição do Rio Grande do Sul. Fechou? Então, lá em cima, do lado direito, você consegue ver que é da ANRICS que eu estou falando. Agora, pô, Barreto, quanto que é de uma maneira geral no país inteiro? Vamos dar uma olhada, então, mais nesse gráfico. 0,19% lá embaixo, psicofarmacologia. Ué, calma aí, Barreto. Você tinha me dito que era 1,9%, agora está 0,19%, tem 10 vezes menos? É exatamente isso, pessoal. E eu pergunto para vocês, quanto vocês acham que mais pontos vocês teriam se vocês estivessem estudando mais vezes os temas que caem 4, 5, 10 vezes mais na sua prova? O quanto de tempo você teria livre para fazer as coisas que você gosta, se você pudesse estudar aquilo que realmente vai cair, como se você estivesse prevendo o futuro? É realmente uma diferença muito gritante, 10 vezes. É uma diferença que faz realmente toda a diferença na hora ali da nota final, na hora que a pessoa vai receber a sua pontuação. Se ela teve um estudo direcionado, ela tem uma possibilidade muito maior de dar certo. E aí, como prometido, agora vamos ao como aplicar, né? A gente já falou da primeira estratégia, que é o direcionamento para os temas mais incidentes. Agora vamos dizer como aplicar. Em primeiro lugar, se você não é aluno Aristo e nem vai ser aluno Aristo, como você pode aplicar essa estratégia na sua preparação? Claro que você vai ter o trabalho de olhar quais são os temas mais cobrados nas suas provas. Você pode encontrar aí na internet as estatísticas de temas mais cobrados, inclusive no nosso site, no site da Aristo. Se você pesquisar lá no Google Aristo, USP São Paulo, você vai encontrar um artigo do nosso site em que a gente coloca lá os temas mais cobrados. Se você não encontrar essa estatística no nosso site e em outros lugares, você vai precisar fazer um trabalho manual de entender quais são os temas ou quais foram os temas mais cobrados na sua prova, nas suas provas prioritárias dos últimos anos. E aí, tendo esses assuntos mais cobrados, você vai focar mais neles. Tanto o estudo e principalmente as revisões. Você vai revisar com mais frequência. Cirurgia vascular, por exemplo, se você for uma pessoa que quer entrar na Unifesp.
ou você vai estudar com mais frequência psiquiatria, tratamentos psiquiátricos, se você quer passar em algum lugar lá na ANRIGS. Então é basicamente isso. Você vai ter que pegar essa estatística e você vai fazer um direcionamento de uma maneira manual. E agora, falamos o sem Aristo, agora vamos para o com Aristo. Barreto, como funciona o direcionamento para temas mais incidentes dentro da Aristo? Cara, dentro da Aristo é bem simples. Na verdade, tudo que o aluno precisa fazer é uma coisa. Vamos lá, Fernando, coloca na plataforma, por favor. Primeira coisa que vocês querem, que eu preciso que vocês vejam, é essa tela inicial, tá? Tem muitas informações, mas gradativamente eu vou mostrando elas para vocês. Primeiro, entra aqui, ó, nesse canto superior direito, no menu chamado de menu sanduíche. E depois entra em perfil. Isso tudo vai ser explicado depois, quando vocês se inscreverem no curso, tá? Então, ó, a primeira coisa que precisa ser feita é justamente descrever quais são as suas instituições prioritárias. Ou seja, no meu caso aqui, eu coloquei que eu vou fazer prova para o Enari e vou fazer prova no SUS Bahia. Uma vez que eu tenha feito isso, eu salvo minhas alterações e a plataforma começa a entender, cara, quais são os temas que são mais importantes para mim. Talvez eu e o Eduardo, né, nós fizemos faculdade no mesmo lugar, Unirio. Talvez nós tenhamos desempenhos, talvez similares, porque a gente frequentou as mesmas aulas. Mas pode ser que eu queira fazer prova no Rio de Janeiro e ele em São Paulo. Será que a gente vai estudar as mesmas coisas? Não faz sentido nenhum isso. A gente precisa de uma personalização, principalmente inicialmente, para quais são os temas que são mais incidentes na nossa prova. E vamos dar uma olhada só na plataforma, Barreto, para ficar um pouco mais claro até. Vamos botar na plataforma, por favor, Fernando, que a gente vai dar uma olhada na agenda inicial. Você está vendo ali que tem 3 círculos no meio. Na verdade tem 4, mas o quarto da direita vocês podem deixar de lado. Esses 3 da esquerda que estão ali, ET, RT e RI. O que significa cada um deles? ET é estudo teórico, RI é revisão inteligente e RT é revisão teórica. Essas revisões, como que a gente decide quais temas vocês vão revisar? Como que a gente decide quais temas vão aparecer mais na sua plataforma ou vão aparecer menos? Um dos critérios mais importantes é justamente as suas provas prioritárias. Exatamente o que o Barreto falou, o que o Barreto fez, na verdade. Ele colocou lá que era o Enari e o SUS Bahia. Então a gente vai colocar mais na RT e na RI os assuntos que são mais cobrados no Enari e no SUS Bahia. No caso do Barreto, se você colocar, por exemplo, o USP, se você colocar o FRJ, se você colocar SES Pernambuco, SURSE, vai aparecer mais os assuntos que são mais cobrados nas suas provas prioritárias. Então é assim que funciona o nosso direcionamento por tema mais incidente lá na nossa plataforma. E a segunda estratégia é justamente o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade. Então imagina que eu e Barreto, agora eu vou fazer na verdade eu vou fazer a suposição oposta à que ele fez. Imagina que eu e Barreto, nós dois vamos fazer a prova da Unifesp. Então, nós dois queremos passar lá para a Unifesp, a gente resolveu ir para São Paulo e a gente tem como prova prioritária a prova lá da Unifesp. A gente já sabe que cirurgia vascular é um tema muito importante lá. Quantos por cento mesmo, Barreto? Na Unifesp acho que era 2,6%, 2,3%. Então, 2,3%, mais ou menos a cada prova da Unifesp tem pelo menos 2 questões de cirurgia vascular. Agora, será que cirurgia vascular deve ter a mesma importância para mim e para o Barreto? Depende. Às vezes eu já sou muito bom em cirurgia vascular, eu já estou acertando todas as questões, eu já estou mandando bem pra caramba, e o Barreto está muito mal. Nesse caso, vai fazer muito mais sentido que o Barreto tenha mais revisões de cirurgia vascular do que eu, mesmo eu fazendo uma prova em que cirurgia vascular é muito importante. Quando você foca em estudar aquilo que você já sabe, essa é uma excelente maneira, primeiro, de você desperdiçar o seu tempo, porque provavelmente você já acertaria as questões, então o seu estudo ali é um estudo supérfluo, e ele, na verdade, é um estudo que serve muito para massagear o seu ego, porque você já tem familiaridade com o assunto, você já conhece aquele tema, você já acerta questões, então você vai terminar aquele assunto, você vai fazer algumas questões, você vai acertar, você vai achar que está tudo bem na sua preparação. O grande problema é que eu posso saber cirurgia vascular, mas será que eu sei pré-natal? Será que eu sei parto? Será que eu sei SUS? Será que eu sei os outros assuntos que são importantes para a minha prova? Por isso, o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade, ele é um direcionamento muito importante. Só que tem uma pegadinha importantíssima aí. Por quê? Porque o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade é mais uma estratégia que pode parecer óbvia para você. Você pode falar, pô, é óbvio, né, cara? Eu não sei o tema tal, tenho que estudar mais esse tema. Mas primeiro, não é óbvio porque as pessoas normalmente não fazem isso. Normalmente os temas que as pessoas têm mais dificuldade
elas fogem daquele assunto. É um tema que ela não gosta, é um tema que é chato, desde a faculdade ela já não gosta. Então as pessoas normalmente fogem. E tem mais um detalhe que é fundamental. Se o tema for muito importante, na verdade, se você for muito mal num tema, então imagina que eu sou péssimo em cirurgia vascular. Só que a minha prova prioritária não é a Unifesp. A minha prova prioritária é o SUS São Paulo. E digamos que no SUS São Paulo, ao invés de 2% de incidência, cirurgia vascular tenha 0,1%. Eu não sei exatamente qual que é a incidência de cirurgia vascular no SUS São Paulo, mas imagina isso. Ao invés de 2%, cai para 0,1%, o que é um número que pode ser exatamente esse. Não sei, mas pode ser. Nesse caso, se eu gastar o meu tempo estudando cirurgia vascular, que é um assunto difícil, um assunto grande, um assunto que a maioria das pessoas acha chato, na verdade, eu vou desperdiçar o meu tempo para um assunto que dificilmente vai cair na minha prova. Portanto, essa dica, na verdade, essa estratégia do direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade, ela só se aplica se você mesclar essa estratégia com a primeira, dos temas mais incidentes. Se você for só no nível de dificuldade, vai acabar que você vai gastar muito tempo num assunto que não será cobrado. Você falou sobre 0,1% de incidência na prova do SUS São Paulo, mas na verdade eu tenho aqui, cara, coincidência, com o percentual da Unifesp, que é 0,2%. Então repara como é diferente, né, cara? Eu falei cardiopatia congênita, não foi? Não, eu tava falando de cirurgia vascular. Ah, não, então foi, desculpa. Mas vamos dar um exemplo, então. Cardiopatias congênitas, inclusive, é um ótimo exemplo. Que é um assunto difícil também, é um assunto que a maioria das pessoas não gosta, a maioria das pessoas nunca entendeu cardiopatia congênitas e, às vezes, elas estão lá estudando. Vamos ver se faz sentido. É exatamente isso, cara. Cardiopatia congênita, eu tinha me confundido, mas na Unifesp, cardiopatia congênita tem uma relevância de 0,2%. Isso é interessante você entender porque, na verdade, no geral, você tem uma incidência um pouquinho aumentada de 0,4%, mas não é tão alta assim. Isso significa que muitas vezes você fica gastando tempo, estudando, errando um assunto que de fato é complicado e porque você erra ele, você fica preocupado e pensando, então beleza, eu preciso estudar. Só que pensa só, se você for, sei lá, um residente de clínica médica, um especialista em clínica médica, você vai atender pacientes ambulatoriais. Você tem que atender pacientes portadores de hipertensão, de diabetes e às vezes aparece esclerose lateral amiotrófica. E pode ser que você, quando chega um paciente com ela, você erre diagnóstico, erre tratamento, erre segmento. Agora, sinceramente, se você tem pouquíssimos pacientes portadores de ela, será que ainda assim vale a pena você estudar, cara? Ou será que é menos produtivo? É porque, claro, estudar é sempre positivo, até mesmo cardiopatias congênitas. Mas quando você tem um tempo limitado, como por exemplo é o seu caso, que você tem menos de 5 meses para a hora da sua prova, você precisa fazer o que é mais produtivo. E o mais produtivo é aquilo que tem mais chance de cair. E muitas vezes, quando a gente fala em você direcionar, né, cara, você não precisa focar tanto em cardiopatia congênita, não significa que você precise abandonar, você precisa simplesmente ignorar o tema. Muitas vezes vai ser basicamente uma questão mesmo de foco. Cara, eu vou focar mais em parto ou eu vou focar mais em cirurgia vascular do que em cardiopatia congênita, dependendo da prova que você for fazer. Então, esse direcionamento, ele é muito importante. Então, a segunda estratégia do método Aristo Intensivo é o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade, desde que sejam temas importantes, com uma importância pelo menos moderada na sua prova. Se for um tema não importante, esse não vai ser o seu foco, ainda que você tenha dificuldade. Pelo contrário, na verdade, se for um tema que não é importante e você tem dificuldade, nesse caso você não deve estudar, ou pelo menos você não deve gastar tanto tempo assim indo nos detalhes desse assunto, porque isso vai tomar muito tempo. É a melhor maneira realmente de você desperdiçar o seu tempo e de você fazer exatamente o contrário do que a gente quer que você faça e o motivo da gente estar fazendo essa aula, que é exatamente você traduzir o seu esforço em nota, em pontos na sua prova. E agora vamos ao famoso como aplicar. Como aplicar essa segunda estratégia do método Aristo, caso você não seja e você nem será um aluno Aristo. Se você não for um aluno Aristo, você basicamente primeiro vai entender quais são os temas que você tem dificuldade. E aí você pode
fazer na verdade, de uma maneira subjetiva, falar, pô, eu não sou bom em cardiopatia congênita, ou então eu não sou tão bom em pré-natal, eu não sou tão bom em síndromes coronarianas, pode ser por via subjetiva, ou pode ser por via objetiva, você fazer várias provas e você realmente ver onde que você está errando mais questão. A partir do momento que você souber quais são os temas que você tem mais dificuldade, você vai priorizá-los desde que eles sejam importantes nas suas provas prioritárias. Ou seja, você vai ter que cruzar os dados de incidência com o seu dado de desempenho nos assuntos, para que você consiga ter um direcionamento adequado, tanto no estudo quanto para as revisões. E aí esse é o sem Aristo. E agora com Aristo, Barreto, como que a gente utiliza essa estratégia dentro do nosso curso? Então vamos lá, pessoal, vamos voltar para a plataforma que eu vou mostrar direcionadamente para vocês. Na página inicial, vamos aqui nesse menu lateral do lado esquerdo e clicamos em desempenho. Em seguida, em boletim. Eu vou escolher um mês aqui do meu boletim, que eu sei que foi um mês que eu fiz bastante as questões, só para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Calma aí. Pronto, consegui. E esse é o meu boletim de maio. E é interessante que vocês conseguem ver os resultados de desempenho de vocês mês a mês, para que vocês entendam o que vocês estão acertando e o que vocês estão errando. E nessa parte especificamente aqui, a gente tem o desempenho por tema de questões que eu fiz. Então repara só que existe uma graduação decrescente de prioridade. O tema mais importante para que eu revise é justamente reanimação neonatal. Em segundo lugar, parto. Em seguida, doenças glomerulares. Quarto, distúrbio do equilíbrio ácido básico. E por último, distúrbio hidroeletrolítico. E você vai reparar que, na verdade, do lado direito ali dessa tabela, você consegue ver alguns dados. O primeiro deles é justamente a incidência. O Edu não acabou de falar, cara, que você precisa revisar aquilo que é mais incidente na hora da sua prova? Então não tem porquê eu botar como prioridade uma parada que não seja muito incidente. Mas, na última coluna, eu também tenho o meu desempenho. E olha só que curioso, meu desempenho foi em 33%, 20%, 50%, 29%, 55%. Desempenhos baixos. Desempenhos que não são condizentes com um tema que é muito incidente para mim. É por causa disso que a plataforma faz esse cálculo e mostra para você. Tá a fim de revisar? E aí você até consegue clicar aqui ó, nesse botãozinho, olha só, no canto inferior direito, revisar prioridades. Mas sinceramente, a plataforma já faz isso para você diariamente. Lembra lá na agenda principal, naquele menu inicial, que tinha as atividades de revisão teórica e revisão inteligente? Então, como é que a plataforma decide o que você, eu, o Eduardo, precisamos revisar? Então, usando o seu desempenho e a sua incidência. É exatamente isso que o Barreto falou. Na verdade, para quem for aluno Aristo, você basicamente vai ter que entrar na plataforma e fazer a atividade que estiver lá. A sua revisão já vai estar usando uma mescla entre a incidência dos assuntos nas suas provas prioritárias e o seu desempenho. Você não vai precisar fazer absolutamente nada. A terceira estratégia também é um direcionamento, só que dessa vez a gente não vai falar de direcionamento para um tema. Ou seja, não é para você estudar mais e revisar mais parto, ou estudar mais e revisar menos cirurgia vascular. A gente, na verdade, vai falar sobre o direcionamento dentro de cada tema, para os subtópicos mais importantes. É o que a gente chama dentro da Aristo de CCQ, conceito-chave para você acertar uma questão. Porque se a gente for pensar num assunto, imagina qualquer assunto da medicina. Vamos colocar pré-natal, por exemplo. Pré-natal, se eu não me engano, é o tema mais cobrado de todos nos últimos anos, né? Estava lá em primeiro lugar 3%. Na tabela do Barreto com 3%. Mas será que pré-natal, que é um tema gigantesco, um tema bem grande, a gente que está aqui com o Fernando, que acabou de ter filho, ele não deixa mentir, né? Bem grande pré-natal. Será que todos os tópicos de pré-natal são cobrados com a mesma frequência na prova de residência médica? Será que você precisa saber tudo da mesma maneira? Será que é produtivo você estudar tudo da mesma maneira ou você precisa ter um direcionamento? É importante dizer isso porque às vezes eu vejo as pessoas falando, pô, se eu ler, na verdade, clínica médica está em 2 volumes desse tamanho do Harrison. Então 2 volumes desse tamanho do Harrison resumem a clínica médica inteira. Só que isso, na verdade, é uma grande mentira. Se você pegar, por exemplo, um assunto que está dentro de clínica médica, hipertensão arterial, eu garanto para você que existem livros desse tamanho, se não até maiores, só sobre hipertensão arterial. Então, essa coisa de que você precisa estudar tudo é uma grande ilusão, porque você não vai aprender tudo. Você não vai nem estudar e muito menos aprender tudo sobre qualquer assunto da medicina.
qualquer assunto da medicina é um mundo. A gente estava falando de cirurgia vascular, imagina quantos anos um grande cirurgião vascular não tem que ter de estrada, de estudo, de prática, para ele aprender alguma coisa sobre a especialidade. Então, quando a gente fala em estudar para a prova de residência, nós estamos falando em estudar para a prova de residência, em você pegar os conceitos daquele tema que são cobrados com frequência nas provas de residência. Barreto, que é um dos nossos professores, dá um exemplo aí de algum tópico de uma aula sua que seja mais importante do que os outros. Cara, eu vou dar de exemplo a aula de diabetes, que é uma aula que eu dei recentemente. Eu sei, inclusive, que na ANRIGS, por coincidência, ela tem uma incidência de 2,5%. Ou seja, cada 100 questões tem 2 de diabetes. Só que se eu falar pra você, você vai fazer prova da ANRIGS? Estuda diabetes. Sinceramente, Edu, você acha que eu tô ajudando alguém? Diabetes devem ter, sei lá, 3 livros desse tamanho só sobre diabetes. Exato, você falou de hipertensão, por diabetes, cara, deve ter mais ainda, porque a gente conhece muito diabetes. Só que diabetes tem diagnóstico, tem tratamento, tem complicações agudas, complicações crônicas. E eu só consegui descobrir exato, de fato, o que é o mais produtivo para estudar quando eu vi uma sequência de centenas de questões. Porque eu, como professor, e todos os professores aqui da Aristo precisam fazer isso. Afinal de contas, como é que eu sei o que é importante para você, se nem eu sei o que é importante para conseguir acertar as questões na hora da prova? Então, por exemplo, 25% das questões de diabetes são sobre diagnóstico. Outros 25% são sobre complicações agudas e crônicas. Mas 50% são sobre tratamento. Então, se você quiser acertar metade de todas as questões de diabetes, basta que você estude tratamento. Só que, sinceramente, Edu, se eu falar para o pessoal estudar tratamento de diabetes, você acha que eu vou estar ajudando eles? Não, é melhor do que dizer só diabetes, mas você poderia ser ainda mais específico, com certeza. Com certeza, pessoal. Afinal de contas, antidiabéticos existem pelo menos 8 classes de antidiabéticos não insulínicos. Mas cada uma dessas classes são cobrados conceitos específicos. Por exemplo, das glitazonas, o conceito que é cobrado é o efeito colateral de congestão sistêmica, e aí que não pode fazer em paciente com IC. No caso da carbose, também é cobrado o efeito colateral, efeito tránsito gastrointestinal. Só que no caso das gliptinas, é cobrado o efeito colateral que não causa, que é justamente o ganho ponderal. Repara que você não precisa estudar tudo sobre tudo, mas sim apenas aquilo que foi cobrado em prova de uma maneira frequente. Assim você consegue estudar menos tempo, mas esse pouco tempo é o máximo produtivo possível. Porque o que você é ensinado, você é cobrado na hora da prova. E mais uma vez eu ressalto que não significa que você vai estudar só o efeito colateral da glitazona ou só o efeito colateral da acarbose em diabetes. Não, você vai estudar diabetes, só que você vai ter um foco definido. Na verdade, você vai ter alguns focos definidos. E sabe por que isso é importante? Porque se você não tiver nenhum foco definido, você vai se perder na imensidão que é o conteúdo. Seja um conteúdo como diabetes, seja um conteúdo como cirurgia vascular, seja um conteúdo, por exemplo, como oncologia. Se a gente for pegar os temas oncológicos, os tumores de tireoide, por exemplo, é um assunto, cara, que também deve ter um livro desse tamanho só sobre tumores de tireoide. Só que se a gente for olhar as questões que caem, basicamente todas são comparando os diferentes tipos histológicos do câncer de tireoide, especialmente o tipo papilífero e folicular. Então, se você souber as diferenças dos fatores de risco, do diagnóstico, do tratamento entre o papilífero e o folicular, você já vai acertar um monte de questões, a maioria das questões sobre câncer de tireoide. E aí, se você começa uma aula já sabendo o que você precisa saber, o que você precisa memorizar, aprender, certamente a sua chance de memorizar essas informações é muito maior. Se você começa uma aula, pelo contrário, sem nenhum direcionamento, você começa simplesmente, você senta lá, vou assistir uma aula aqui, 1 hora, 2 horas, sei lá, ou até 30 minutos, uma aula sobre infarto. Cara, você vai ficar perdido, tem muita informação em cada aula. Todo tema da medicina é um mundo. Se você não tiver um direcionamento por subtópico, certamente você vai ter muitos problemas. E aí vamos para o como aplicar. Como aplicar se você não é um aluno Aristo? Nesse caso, eu acho que é um pouco até mais difícil do que os outros dois. Os outros dois dão muito trabalho, esse terceiro é mais difícil, mas basicamente o que você vai fazer? Você vai ter que pegar as provas antigas, você pode priorizar as suas provas, né? As suas provas que você quer fazer, e você vai dar uma olhada lá de como cada tema é cobrado nas suas provas. Então, se você fosse, por exemplo, pegar as questões de diabetes, provavelmente você perceberia, como o Barreto falou, que o assunto mais importante é o tratamento. E talvez você chegasse no nível de especificidade que o Barreto chegou, que é o efeito colateral das glitazonas,
que é o efeito colateral que as gliptinas não causam. Então você poderia talvez chegar nesse tipo de ponto. Então basicamente você teria que fazer um estudo com as provas antigas para determinar quais são os tópicos mais cobrados de cada tema, de preferência antes de você estudar, para que você aí já saiba, cara, começou a aula de diabetes, eu já sei que eu preciso memorizar isso, aquilo e outra coisa. Então você precisa já chegar com esse direcionamento, ainda mais se você for obrigado a assistir aquelas aulas de horas e horas de duração. Nesse caso, se você não tiver direcionamento, infelizmente, a sua produtividade provavelmente vai cair bastante. Só para reforçar, tá, pessoal? Isso, apesar de ser uma estratégia que é muito válida, você diagnosticar de forma super específica o microtema, que inclusive aqui dentro a gente chama de conceito-chave para a questão, ou CCQ, apesar de ser super relevante você fazer isso, é muito difícil que você consiga fazer isso sozinho. Afinal de contas, só de diabetes tem, pelo menos nos últimos 5 anos, umas 600 questões. E imagina só, você fazendo 3 temas por semana, cada um com 500, 600 questões. Não dá, é humanamente impossível, você não tem tempo para fazer isso tudo. E sinceramente, eu só consigo porque eu tenho 20 aulas no ano inteiro. Aí dá, sei lá, umas 500, 300 questões por semana. Dá tempo de fazer. Só que, se você for um aluno Aristo, você consegue dentro da plataforma ter isso mastigado. Sabe por quê? Porque olha só como que esses conceitos-chave para a questão aparecem para você dentro da plataforma. Aqui a gente está vendo um estudo teórico, que é uma das atividades básicas dentro da Aristo, de artrite, que é uma aula do professor Ian. E você repara que tem, beleza, questões, videoaula, apostila digital, mapa mental, mas por último existem os tal flashcards, que são basicamente uma seleção de perguntas e respostas. Mas, para a equipe Aristo, para os professores ou time de conteúdo colocarem algum flashcard aqui, cara, ele precisa ter passado por um filtro. E é um filtro de incidência, relevância, importância, frequência em várias questões. Eu posso te dizer, por exemplo, com certeza, que essa pergunta aqui, quais as principais causas de monoartrite ou oligoartrite aguda? E a resposta sendo artrite séptica e gota, é muito importante para você acertar várias questões do tema artrites. E o que é interessante é que não somente os flashcards funcionam para você dar quase como um pré-teste do percentual de assuntos importantes sobre aquele tema que você sabe, mas também serve para a gente construir todos os outros materiais. Então, por exemplo, o mapa mental são os flashcards unidos, de forma visualmente mais fácil de você decorar. A apostila digital são os flashcards descritos, com uma explicação um pouquinho mais robusta, para que você tenha também a base do ciclo clínico, por exemplo, do ciclo básico, para que você compreenda todos os conceitos. E na aula, gente, são os flashcards explicados de uma maneira didática, explicados para que você consiga compreender aquilo que é difícil de entender sozinho. Por isso, inclusive, que alguns alunos, hoje em dia tem pouco isso, tá, gente? Mas alguns alunos perguntavam pra gente, vale a pena fazer outro cursinho preparatório junto da Aristo? E a gente sempre respondia, cara, você até pode, você tem liberdade de fazer o que você quiser. Agora, é muito perigoso você estudar com outros materiais que a gente não tem como garantir, de que eles foram feitos de forma direcionada. Ou seja, não tem como a gente garantir de que você vai gastar o seu tempo estudando aquilo que você vai precisar saber para traduzir o seu esforço em resultado. E aí vamos então para a quarta estratégia do método Aristo Intensivo, que é exatamente você ter um estudo predominantemente prático. Você gastar mais tempo com o estudo prático ou estudo ativo do que com o estudo passivo ou estudo teórico. Isso é uma coisa que, se eu perguntar para você, cara, como que você aprende mais de medicina? É nos anfiteatros da sua faculdade? É nas aulas da sua faculdade? Ou será que é na enfermaria? Será que é no ambulatório? Será que é no centro cirúrgico? Todo mundo sabe que a gente aprende muito mais de medicina na prática. Da mesma maneira, o Barreto, que é um cara dos idiomas, né, ele que está aprendendo francês agora, ele sabe também que você aprende muito melhor um idioma na prática do que na teoria. É claro que se o Barreto ficasse um ano inteiro lá na França, no interior da França, só falando francês, ele teria uma curva de aprendizado muito mais rápida e muito mais efetiva do que ele fazendo aula aqui, pegando uma gramática, pegando um livro teórico sobre o assunto. E é óbvio que a mesma coisa vale também para as provas de residência médica. Quanto mais prático for o seu estudo, mais resultado você vai ter. E aí quando eu falo em estudo, eu estou falando tanto em estudo quanto nas revisões. E a gente vai mostrar até alguns artigos interessantes sobre revisões na prática, mas o primeiro conceito que eu queria deixar aqui para você é:
você precisa gastar mais tempo com o estudo prático do que com o estudo teórico para a prova de residência. E o que é estudo prático para a prova de residência? Estudo prático para a prova de residência nada mais é do que você fazer questões, flashcards, provas e simulados. Não é isso que você vai fazer lá na hora da prova? Você não vai ter que responder letra A, letra B, letra C, ou você vai ter que dar uma resposta discursiva? Então é exatamente assim que deve ser a sua preparação. Você tem que se preparar do jeito que vai ser a sua prova. Quanto mais você fizer isso, mais resultado você vai ter. E, infelizmente, o que a gente vê, principalmente quando a gente fala de estudo intensivo, é as pessoas fazendo justamente o contrário. As pessoas, na reta final, elas começam inexplicavelmente a gastar mais tempo ainda com teoria. Elas começam a apostar no que a gente já falou, daquela revisão superficial de todos os temas, como se isso fosse gerar o resultado. Então toma muito cuidado, ainda mais você que começou estudando mal, que está tirando 40%, 50%, você que acha que está com uma base fraca, você pode cair naquela pegadinha de achar que você precisa de mais teoria. Sendo que quanto mais difícil tiver a sua situação, mais produtivo precisa ser o seu estudo. E mais produtivo significa mais prático, não tem jeito. E é exatamente isso que o Barreto vai mostrar aqui com esses artigos, né? Os artigos científicos que a gente trouxe. Exatamente, porque apesar de você explicar muito bem, cara, eu preciso mostrar evidência científica para eles, porque eles, como bons médicos, não vão aceitar qualquer um que sabe, que diz que é especialista. Então vamos fazer o seguinte, dá uma olhadinha nesse artigo, que inclusive não é o primeiro, nem único, nem último, existem vários com o mesmo desenho. Basicamente, foi um grupo que teve uma divisão, uma randomização entre eles, dividido em 4 grupos diferentes. E cada um desses grupos revisou utilizando uma combinação de materiais distintos. Os 2 do lado esquerdo revisaram usando o efeito teste. Isso pode ser visto através dessa letrinha aqui embaixo, ó, letra T. Os 2 do lado direito revisaram também, mas eles não utilizaram o efeito teste. Você pode ver isso através de uma letrinha ali, ó, chamada de T, e depois seguida da letra N. Reparem que é a presença do efeito teste, ou seja, no caso da gente, né, de residência, a utilização de questões e flashcards, que fez com que haja um aumento dessa nota na prova que foi realizada. Agora, olha que interessante. Compara as 2 colunas do lado direito e as 2 colunas do lado esquerdo. Coloca aí, Fernando. Quando você olha as 2 do lado esquerdo, que tiveram um resultado maior, repara que a única diferença entre elas duas é que a do lado esquerdo teve o S e no lado direito teve o SN. S aí representa o estudo passivo. Leia-se ver uma videoaula, ver apostilas digitais. A conclusão que a gente chega aqui, gente, é que o que faz diferença, na verdade, é a letra T e não a letra S. Ou seja, é fazer questões e flashcards, não ver apostila ou ver uma videoaula. E, na verdade, isso aqui, esse é um exemplo de um estudo com esse desenho, mas você pode ficar na dúvida, mas para mim, que eu sou médico, que eu quero aprender conceitos médicos, será que faz sentido isso? E, cara, a gente recebia muito essa dúvida e por um bom tempo a gente não conseguia bater o martelo, ou pelo menos mostrar a evidência científica. Mas hoje a gente vai conseguir. Olha só esse estudo que foi feito justamente com residentes que queriam aprender conceitos relacionados com estados epiléticos e miastenia graves. E olha só o resultado, resumidamente, tá, pessoal? Teve um aumento de 13% da nota final, ou seja, de 26% para 39%. Isso significa que as pessoas que utilizam o efeito teste para aprender, para revisar, aumentam em 50% a probabilidade delas se lembrarem. Agora imagina só, você fazer ao longo do ano inteiro, cara, tendo 50% a mais de chance de relembrar de tudo que você já estudou. Quanto seria a sua nota? Você está tirando o quê? 60%? Aumenta 50% disso. Você está tirando o quê? 40%? Aumenta 50% disso. É exatamente esse o poder de utilizar o efeito teste. E por último, tem mais um artigo que foi publicado, inclusive, por autores brasileiros da PUC Rio Grande do Sul e um pesquisador da USP de São Paulo. E nesse estudo aqui, isso aqui é uma parte, né, uma pequena... Não sei se ele lembra dessa discussão ou do resultado, mas que ele fala que o efeito teste ele funciona muito bem, não somente para manter uma memória de longo prazo, mas também para aumentar o aprendizado. Afinal de contas, se você ouve, por exemplo, a minha aula de diabetes, você está vendo a minha perspectiva sobre os conteúdos teóricos de diabetes. Agora, existem várias perspectivas diferentes. Você pode olhar do lado esquerdo, do lado direito, de cima ou de baixo.
E é isso que você ganha ao fazer questões. Você vê perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. Ou seja, você aprende a lidar com situações diferentes. E, sinceramente, eu posso até tentar ser um ótimo professor, mas eu não vou conseguir te passar na aula exatamente o enunciado que vai estar escrito na sua prova. É por isso que o efeito teste é tão importante. E aí tem algumas pessoas que ficam pensando, cara, mas para que eu vou fazer questão se eu não faço a menor ideia do que está sendo cobrado? Como é que eu vou fazer questão, cara? Eu não sei. Tipo, eu tenho que fazer questão quando eu já tiver estudado, quando eu souber alguma coisa. E na verdade é completamente o contrário. Quanto menos você souber, mais efeito teste você precisa fazer. Basicamente por causa dos estudos que eu te mostrei. Você tem mais chance de evoluir. Tudo bem que vai te doer, você vai ver o seu erro. Mas não é porque você não está vendo acontecendo que aquilo não está ocorrendo. E aí você tem duas opções. Ou você se depara e desafia os seus erros agora, enquanto você está se preparando, ou você se depara com seus erros no dia da sua prova. E aí? Barreto, e é legal isso, cara, porque eu lembro de vários papos com ex-aluno, não sei se a galera já viu, inclusive tá lá no nosso canal do YouTube, né? Eu conversando com os nossos ex-alunos que foram aprovados, e vários deles falando, cara, no ano anterior eu tinha feito outro cursinho e eu tinha feito mais ou menos 1.000, 2.000 questões no ano. E agora, na Aristo, eu fiz 10.000, 15.000, 20.000 questões no ano. E no ano anterior, no cursinho, a pessoa termina o ano tirando 50. E no nosso, ela termina o ano tirando 80. Cara, a Aristo é mágica, os nossos conteúdos são mágicos, etc. Claro que não. Claro que não. Basicamente, a pessoa utilizou a prática. E a gente sabe, cara, que a única maneira de você aprender qualquer coisa na vida de forma realmente consolidada, que você tenha uma memória de longo prazo, que você realmente tenha um aprendizado, é através da prática. Você pode pensar em tudo que você sabe. Tudo que você sabe de verdade, você só sabe se você praticou com regularidade. Então, se você não praticar com regularidade, você vai ter problema. E eu sei que provavelmente você já faz questões, você já usa as questões na sua preparação. O grande ponto é que você provavelmente usa muito pouco as questões. Você usa mais teoria. Você gasta horas e horas e horas lendo material, você gasta horas e horas em aulas grandes e você faz muito pouca questão. E aí vamos entrar no como aplicar. Se você não é aluno Aristo, tudo começa da organização. Esse é o ponto principal. Você precisa ter uma semana de estudos organizada. Se você não tiver uma semana de estudos organizada, você não vai nem conseguir aplicar essa quarta estratégia. Tendo uma semana de estudos organizada, o grande ponto é o seguinte: na sua organização, você vai separar mais tempo para o estudo prático, ou seja, para as questões, flashcards, provas e simulados, do que para o estudo teórico. É simples assim. O ideal é que você tenha uma proporção de 75%, 25%. Mas se você não quiser chegar lá, pelo menos mais da metade. Gaste mais da metade do seu tempo com as questões, com o efeito teste, que você já vai ter um grande resultado. E claro, você tem que fazer isso de forma organizada. Essas estratégias que a gente está falando, a gente já falou da primeira, da segunda, da terceira, chegamos à quarta, elas são estratégias sinérgicas. Ou seja, se você faz só uma delas separado, ela até pode te dar resultado, mas ela vai te dar um resultado muito pequeno. Agora, se você faz ela de maneira conjunta, você vai ter uma produtividade muito maior. Imagina você fazer questões com um direcionamento para os temas mais importantes na sua prova, também com direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade e ainda com os subtópicos, porque se está caindo lá se você está fazendo questões sobre determinado tema, é porque ele é cobrado na prova. Então, ao fazer questões, você já tem um direcionamento automático de subtópico. Ou seja, fazer questões é a coisa mais importante que você pode fazer dentro da sua preparação. Mas e o aluno Aristo, Barreto? Como que ele aplica essa quarta estratégia? O aluno Aristo tem a vida muito mais fácil, mais rápida e mais simples, porque ele entra aqui na plataforma e na parte de perfil de estudos, logo abaixo disso aqui, onde você escolheu as suas instituições prioritárias, ele fala qual que é a sua semana típica. Ué, o que é isso? Calma, gente. Tem alguns conceitos aqui para eu te explicar. Basicamente, o aluno, quando não está dentro da plataforma, ele precisa decidir o momento, o dia, a hora exata que ele vai fazer questões, porque senão ele tende a procrastinar. Afinal de contas, se deparar com o erro, ninguém gosta. Eu não gosto, Eduardo não gosta, Cristiano, Fernando que estão aqui também vão odiar. Então só tem como você fazer a parada que você deve fazer de fato, se você coloca ela como uma prioridade, se você coloca ela como uma meta.
E é por causa disso que a gente aqui fala quais são as metas das suas atividades, das suas 4 atividades básicas. Repara que existe estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica, provas e simulados. Um PS importante. Aqui você está vendo, ó, meta semanal, por exemplo, estudo teórico, de 3. Só que isso não é válido para o intensivo, tá? As metas do intensivo são um pouquinho diferentes e você vai ver exatamente quando você estiver lá dentro do estudo. Do curso. Aqui você está vendo esses números porque o meu curso que eu estou te mostrando é do extensivo. Então volta lá, Fernando. Nós temos metas para o estudo teórico, revisão inteligente, revisão teórica e provas e simulados. Basicamente o que você precisa fazer é, eu preciso então ter 5 dias de revisão inteligente? Eu quero fazer de segunda até sexta. Ou não, pode ser que sexta-feira você dê plantão. E aí você pode, por exemplo, colocar no sábado. Eu sou uma pessoa que, cara, eu não gosto de trabalhar, sei lá, quero estudar muito no final de semana. Então eu vou colocar tanto o meu estudo teórico, quanto as minhas revisões inteligentes, revisão teórica, tudo lá no final de semana. E eu tiro dos outros dias. Não tem problema. O importante é você salvar as suas alterações, porque a partir desse momento, a plataforma não entende somente quais são os temas mais importantes para você, baseado na incidência, no seu desempenho, mas sim também entende quando que você pode fazer isso. E isso é muito importante, porque sem organização, sem planejamento, não tem como você ter uma história de sucesso. Imagina só, se eu chegar para você agora e falar, vocês têm que fazer uma prova nesse exato momento. É claro que não vai dar certo, você não vai fazer, você não vai cumprir, você vai procrastinar. E é exatamente isso que a plataforma impede que você faça. Então, em resumo, tudo que você precisa fazer é entrar na plataforma e fazer o que ela mandar você fazer naquele dia. E vamos dar uma olhada rapidinho de novo na plataforma, Barreto, que eu acho que tem algumas coisas ali importantes. A gente está vendo aqui que na semana típica do Barreto, ele marcou segunda-feira, essa aula a gente está gravando na segunda-feira, estudo teórico, revisão inteligente e revisão teórica. Agora entra na sua agenda, Barreto, na sua agenda inicial. Subindo ali em cima, a gente pode ver justamente o ET, RT, RI, que são as atividades que o Barreto tinha marcado. E aí, essa quarta estratégia, eu estava falando da predominância, que é importante a gente ter uma predominância de estudo prático, estudo ativo, em detrimento de estudo teórico. E aí, como que a gente faz isso? Como que o aluno Aristo faz isso? Cara, vamos voltar para a plataforma só para eu mostrar ali o estudo teórico. O próprio estudo teórico, que parece ser teoria, ele tem questões ali à esquerda e lá na direita ele tem flashcards. E além disso, a própria aula, Barreto, ela é baseada numa resolução de questão. O professor resolvendo uma questão e a partir dessa questão ele trazendo 4 tópicos fundamentais sobre o assunto. Então até o nosso estudo teórico, na verdade, é um estudo teórico prático. Se você clicar ali na RI, por exemplo, Barreto, o pessoal vai ver que a RI nada mais é do que questões e flashcards. Então é puro efeito teste. E a RT também tem flashcards e questões. Então assim, o aluno Aristo, na verdade, ele não tem chance de não seguir a quarta estratégia. Essa é a verdade. Ele só não vai seguir a quarta estratégia se ele não seguir o nosso método. Se ele entrar e desistir e parar de usar. Se ele continuar usando, se ele seguir as metas, ele vai chegar lá e vai conseguir realmente seguir essa premissa básica de gastar mais tempo com prática do que com teoria. E o que é interessante é que dá para ver, né, se está sendo seguido ou não. Isso. Era isso que ia entrar agora? É, exatamente. Exatamente. Então, deixa eu mostrar para vocês que é a página de desempenho. Uma vez eu entrei lá, alguns minutos atrás, no início dessa aula, eu mostrei para vocês essa parte aqui de boletim. Mas agora eu quero apresentar a parte de metas. E repara só, no meu caso, eu tive 24 semanas de curso extensivo até agora. E consegui apenas 3 troféus ouro, que foram provavelmente 3 semanas que eu concluí todos os meus estudos. Agora, se você tá dessa situação aqui, cara, estudando 24 semanas e apenas com 3 troféus ouro, pronto. Você já sabe qual que é o seu diagnóstico. Provavelmente, nesse caso aqui, um aluno estaria estagnado. E aí o que é interessante é que você pode dar esse diagnóstico e parar com aquela culpa. Nossa, eu não consigo porque eu estou fazendo a coisa errada. Não. Você consegue ver se você está estagnado, mas se você está cumprindo a metodologia ou se não está. Vamos para a quinta estratégia, que talvez seja a menos intuitiva de todas. Com Aqui certeza. o pessoal tem mais... Na verdade, as pessoas fazem justamente o contrário, né? Muitas vezes, que é exatamente o direcionamento por nível de dificuldade. A gente chama também de fórmula Aristo ou fórmula 95-75-20. O que significa essa fórmula? Para começar, se vocês assistiram com atenção as 4 primeiras estratégias, vocês viram que vocês vão fazer muitas questões seguindo o método Aristo intensivo.
Então, cara, você vai fazer no mínimo 300, 400 questões por semana. E fazer essa quantidade de questões é excelente e vai gerar um efeito, entre aspas, colateral. Na verdade, não é um efeito colateral, mas provavelmente você vai enxergar isso como efeito colateral assim que você iniciar o método, que é justamente o volume de erros em questões que você vai cometer. É inevitável que fazendo muitas questões, você também vai errar muitas questões. Você vai ter um monte de erro e o natural quando a gente erra é o quê? Cara, eu preciso aprender com esse erro. Eu preciso melhorar. Se eu errei, eu preciso entender por que eu errei e eu preciso não errar mais essa mesma questão. O grande problema é que quando a gente faz muitas questões e tem muitos erros, o nosso cérebro ele não é capaz de processar e memorizar todo esse volume de informações. Se eu falar, por exemplo, um número de telefone agora para o Barreto, o meu número de celular até que é fácil. Você ia memorizar porque ele é muito fácil. Mas provavelmente se eu falasse um número de celular aleatório, você não ia conseguir memorizar rapidamente os 9 números. Talvez, inclusive é muito comum que a gente peça para alguém decorar os 4 últimos, a gente memoriza os 5 primeiros, e assim, talvez se você tiver uma memória recente muito boa, você consiga até memorizar um número de celular, de 9 números. Agora, se eu der um número com 18 dígitos, eu garanto que você não vai conseguir decorar. Exatamente porque o nosso cérebro ele não funciona assim. Ou seja, se você está errando muitas questões, e tomara que você esteja errando muitas questões, porque significa que você está fazendo muitas questões, tem uma brincadeira no futebol que o pessoal fala que só erra pênalti quem bate. É a mesma coisa das questões, cara. Só erra questão quem faz. Quem não faz não erra e erra na hora da prova. Então, se você está errando muitas questões, você vai precisar de uma estratégia de direcionamento para corrigir os erros. Para você exatamente entender quais são os erros que você tem que focar e aí sim mostrar para o seu cérebro. Cara, isso você tem que memorizar. Isso é importante. Se você tiver um direcionamento efetivo, aí sim você vai ter o máximo de produtividade possível com as suas questões. E aí que entra o direcionamento por nível de dificuldade. A gente sabe que nem todas as questões têm o mesmo nível de dificuldade. Existem questões fáceis, existem questões de nível médio e existem questões difíceis. A grande maioria das pessoas acaba focando mais nas questões difíceis. E as questões difíceis, elas são justamente as que têm o menor peso no seu desempenho. É isso mesmo. As questões difíceis são as que têm o menor peso na sua classificação. Se você estiver muito bem nas questões fáceis, e aí o que significa muito bem? Se você tirar 95% nas questões de nível fácil, se você tirar 75% nas questões de nível médio, você não vai precisar tirar absolutamente nada nas questões de nível difícil para ser aprovado em qualquer instituição e em qualquer especialidade. E a gente pode provar isso, a gente vai fazer isso daqui a pouco. Mas o primeiro conceito é esse. E aí a gente brinca com 20%, né? 95, 75, 20. Por que 20 nas questões de nível difícil? Porque basicamente 20%, cara, se você chutou a questão. Normalmente as provas objetivas têm 5 opções, né? Às vezes até tem 4. Se forem 5 opções e você chutar, provavelmente a sua nota vai ficar em torno de 20% nas questões difíceis. E é isso mesmo, você não precisa tirar mais do que um macaco tiraria. Se você botasse um macaco para marcar as questões, ele provavelmente tiraria em torno de 20%. E você não precisa ir melhor do que ele nas questões difíceis para ser aprovado na prova de residência. E antes da gente mostrar esse cálculo na prática, eu só queria trazer uma analogia para ver se fica mais claro para você. Imagina que você está ali diante de um pé de manga, mangueira, Barreto. Você já conviveu, você é um cara muito da cidade, né? Eu sou da cidade total, cara. Então, cara, imagina Mas que eu já vi uma mangueira. Já viu uma mangueira. Imagina que tem lá uma mangueira e nessa mangueira tem 100 mangas. E foi dada uma missão para você pegar 80 dessas 100 mangas. Então você é obrigado, por algum motivo, a catar, a coletar, a apanhar 80 das 100 mangas que estão lá no pé. Só que digamos que dessas 100 mangas que estão lá no pé, existem 20 que estão lá na copa da árvore, estão no topo da árvore. Para você conseguir pegar alguma dessas 20, você vai precisar de uma grande logística, você vai precisar de uma escada, talvez de um andaime, ou então você vai precisar subir na árvore, naqueles troncos mais frágeis, você pode cair, você pode se machucar. Você vai precisar gastar muito tempo e muita energia para pegar as mangas lá de cima. Só que, na verdade, você precisa de 80 e não faz nenhuma diferença se você pega as lá de cima ou se você pega aquela que está na sua altura, aquela que você não precisa nem subir na árvore, aquelas que estão ali
você a pé ou você com um banquinho você já consegue pegar. E é exatamente isso que as pessoas fazem. As pessoas normalmente elas vão se preocupar com as mangas do topo da árvore. E é interessante, né, Barreto? Porque existem atividades em que realmente, se você faz algo mais difícil, você se dá melhor. Então, por exemplo, no skate ou no surf, se você faz manobras difíceis, você ganha mais pontos. Você realmente consegue, às vezes, ganhar uma medalha de ouro, porque você tentou uma manobra arriscada, que era difícil, você conseguiu, e aí o juiz vai te dar lá a nota quase 10, você vai ganhar a medalha de ouro de algum campeonato importante. Só que quando a gente fala nessa analogia da manga, ou na prova de residência, um ponto é o mesmo ponto. Seja ele um ponto muito difícil, imagina uma questão cobrando o detalhe do detalhe do detalhe de cirurgia vascular. Uma questão, cara, que até um cirurgião vascular ficaria na dúvida, que é uma questão polêmica. Esse ponto que você pode acertar, ele vai valer exatamente a mesma coisa do que aquele ponto sobre pré-natal, por exemplo, um assunto que você achava que era fácil, mas era muito importante, você não deu tanta importância assim e você acabou errando a questão. Então, na prova de residência, exatamente funciona essa analogia da mangueira. Não importa qual manga você vai pegar. Se não importa qual manga você vai pegar, você primeiro precisa pegar as mais fáceis. Você vai começar pegando aquelas que já estão na sua mão, depois você vai começar pegando aquelas que você precisa subir um pouco da árvore e no final, se houver necessidade, aí sim você vai buscar aquelas lá de cima. Mas Barreto, será que realmente essa fórmula funciona? Cara, não só funciona, como, na verdade, assim, inicialmente, a gente não sabia se ela funcionava. A gente pensou, qual que seria, então, a proporção entre questões fáceis, médias e difíceis que, uma vez aplicada, de fato, empiricamente, permite com que a gente tenha um certo grau de certeza de que os alunos vão ser aprovados na sua residência dos sonhos. E a verdade é que a gente testou isso em várias vezes, em várias instituições, em alguns anos já, e a gente chegou à conclusão de que, de fato, hoje a gente pode falar que nós temos a fórmula de aprovação Aristo, essa 957520. Mas eu quero retomar aqui um pouquinho na sua explicação, porque apesar dela ter sido muito boa, e com certeza o pessoal teve a ideia muito mais clara, talvez eles não tenham consciência do porquê que a gente faz isso, né? Porque na grande maioria das vezes na nossa vida, a gente gosta de conseguir coisas difíceis, o que ninguém consegue. Eu hoje dei um exemplo, por exemplo, de você estudar a hipertensão, diabetes ou esclerose lateral amiotrófica. Eduardo, eu tenho certeza absoluta que se chega um paciente aqui andando, você dá diagnóstico de ELA, eu dou diagnóstico de hipertensão, você vai tirar onda com a minha cara. Sabe por quê? Porque é um diagnóstico mais difícil de fazer. Você vai falar, você vai ficar feliz. Falar, caraca, eu sei fazer uma parada difícil. E tudo bem, é maneiro. Agora, sinceramente, se você erra o diagnóstico de hipertensão, vai ser maneiro? Não vai ser maneiro. Claro que não, é muito pior. É muito pior. Então você até pode errar o diagnóstico difícil, porque é normal errar um diagnóstico difícil. Da mesma forma como na questão, é normal você errar uma questão difícil. E quando é normal você errar alguma coisa, pouco importa, porque isso é uma concorrência. Quem que ganha uma corrida, pessoal? Quem ganha uma corrida de Fórmula 1, uma corrida, sei lá, de cavalo? Não tem um número fixo, absoluto, mas sim um número relativo. Basta que você seja melhor que o segundo lugar. Basta que você tenha um tempo menor no caso de uma corrida. E no caso de uma concorrência para residência, basta que você tenha tirado mais. Então, na verdade, antes de acertar as questões que todo mundo erra, você não pode errar as questões que todo mundo acerta. Porque se você erra uma questão que todo mundo erra, pouco importa. Agora, se você erra uma questão que todo mundo acerta, aí é um problema para você. Errar uma questão fácil é um problema porque as pessoas passam na sua frente. Então vamos lá, mostrar para vocês. Só antes, Barreto, eu queria só falar dessa questão do desafio, né? Você falou que, pô, se eu fazer um diagnóstico difícil, vou ficar me sentindo muito melhor do que se eu fizer um diagnóstico fácil. Cara, eu acho que isso é uma coisa tão visceral no ser humano que eu posso ver isso no meu filho de 9 meses, cara. O meu filho de 9 meses, se eu colocar um brinquedo do lado dele, ele provavelmente não vai querer. Ele vai querer pegar aquele brinquedo que ele vai ter que subir em algum móvel que está lá em cima para buscar. Então, assim, isso faz parte da natureza humana de querer superar desafios. Só que o grande problema é quando, ao tentar superar esse desafio, que no caso é, por exemplo, acertar uma questão muito difícil, entender um tema muito complicado, você vai desperdiçar o seu precioso tempo. Lembrem-se, falta pouco tempo para sua prova. Faltam, cara, 2, 3, 4, 5 meses para sua prova. Então, tempo, tem aquele ditado que tempo é dinheiro. No nosso caso, cara, tempo é nota, tempo é aprovação. Então você precisa garantir que o seu tempo seja gasto da maneira mais produtiva possível.
E a verdade é que esse tempo que você acaba gastando e não gera resultado pode gerar um grande problema para você, porque, como no início a gente conversou, existe uma possibilidade de você diminuir a sua própria autoestima. E aí você começa a duvidar, inclusive, do próprio cursinho. E a verdade, cara, é que com essa fórmula, o objetivo é te provar que você vai conseguir atingir isso. Podemos colocar o slide? Podemos. Então vamos lá. Slide mostrando as questões do PSU de Minas, AMP e SUS São Paulo. Essa é uma tabela, pessoal, que mostra a proporção entre questões fáceis, médias e difíceis. Então repara só, por exemplo, PSU de Minas. Em 2022, existiram 75 questões. Dessas 75, 39 foram fáceis, 28 médias e 8 difíceis. Isso significa que quando a gente aplicou a fórmula Aristo, 95% das fáceis, 75% das médias e 20% das difíceis, nós chegamos no valor de 60, que representa 80% da nota final. Eu não sei se você se lembra, mas no início dessa aula a gente mostrou o Vinícius, por exemplo, que tirou 80 no PSU de Minas e ficou em primeiro lugar para a GO. A fórmula Aristo não é só suficiente para você escolher sua residência médica, mas para você passar nas primeiras colocações, na grande maioria das vezes. A MP, em 2021, mesma coisa, ó, 100 questões no total, 41 eram questões fáceis, 39 questões médias e 19 foram questões difíceis. Fazendo a fórmula Aristo, nós chegamos no valor de 72, que representa 72% da nota final. Essa é uma instituição que não apareceu aqui no vídeo, mas nós tivemos uma aluna também. Como é que era o nome da aluna? A Júlia. Eu acho que é uma instituição interessante, primeiro, Barreto, para a gente mostrar, volta lá na tela, por favor, que é uma das provas mais difíceis do Brasil. Esse número de 19 questões difíceis e 39 questões de nível médio é um número muito elevado. Se a gente pegasse outros exemplos, mesmo de provas importantes como a USP, a própria Unifesp, o Enare, a gente veria que normalmente as provas são mais fáceis. Elas têm mais questões fáceis, menos questões médias e menos ainda questões difíceis. O caso da MP é um pouco diferente, é uma prova complicada, mas mesmo na MP, que é uma prova muito difícil, que tem muitas questões difíceis, ainda assim o método Aristo, a fórmula Aristo se aplica. Você não precisa se dar bem nas questões difíceis. Se você tirar 20% dessas 19, se você ficar com 4 pontos, por exemplo, dessas 19, você vai chegar lá no 72 e você vai ser aprovado. E na verdade você vai mais do que ser aprovado. Porque no caso da Júlia, que foi uma ex-aluna nossa do ano retrasado, ela passou em neurocirurgia na MP, ela foi segundo lugar, se eu não me engano, geral. Não lembro agora qual hospital ela escolheu, mas ela foi para o hospital de escolha dela e ela tirou 67. Então ela tirou 5 pontos a menos do que daria na fórmula Aristo. Ou seja, é o que você falou, a fórmula Aristo, na verdade, ela te garante a aprovação com sobra, com uma gordurinha ali. Então você, na verdade, não vai passar nem perrengue. Você não vai nem precisar ficar esperando segunda lista, reclassificação, não. Se você chegar no 95, 75, 20, você vai ser aprovado em qualquer lugar. Perfeito. Agora vamos olhar a prova do SUS São Paulo de 2021, com 100 questões no total, 67 fáceis, 30 médias e 3 difíceis. Aplicando a fórmula Aristo, chegamos em 86, que representa 86% da nota final. Eu não sei se você se lembra, mas no vídeo inicial dessa aula, o Eduardo, por exemplo, tirou 80 no SUS São Paulo e foi aprovado para radiologia, E, na verdade, o que reforça ainda mais que, na verdade, a fórmula Aristo, cara, com 86, sinceramente, imagina você tirando 86. E agora, a gente mostrando essa fórmula, começa a ficar claro para todo mundo que é possível. Porque não precisa mais de questão difícil. Aquele negócio, não, essa instituição é muito difícil. Não, se tem questões difíceis, cara, pouco importa. O que importa é você focar nas fáceis e focar nas médias, uma vez que você tenha mandado bem nas fáceis. Por isso, inclusive, que no curso intensivo, essa aula que o Eduardo falou, por exemplo, né, do estudo teórico, que tem o professor explicando o conceito de uma maneira teórico-prática, são sempre com questões médias. A gente focou em questões médias porque a gente sabe que nesse momento do intensivo você tem essa necessidade de acertar as questões que vão fazer diferença na hora da sua prova. Aquilo que vai te diferenciar entre metade da lista e o topo. É isso, e agora vamos ao como aplicar. O Barreto já começou falando um pouquinho, mas primeira coisa, como aplicar sem a Aristo? Sem a Aristo você vai ter que fazer as questões, claro, e aí depois que você fizer as questões, você errar as questões, né? Você vai ver, cara, você vai fazer uma análise subjetiva. Será que essa questão é fácil? Será que é uma questão de nível médio? Será que é uma questão difícil? Se for uma questão difícil, ou seja, aquela questão que está cobrando rodapé de livro, ou aquela questão que é mal formulada, uma questão polêmica, uma questão que se você mostra para 2 médicos especialistas,
eles divergem. Um diz que é letra A, outro diz que é letra C. Você vai precisar fazer essa avaliação subjetiva e aí, se for uma questão difícil que você errou, você vai ignorar e você vai focar nas questões fáceis e médias até chegar a 95, 75. É isso que você vai fazer se você não for um aluno Aristo. E o aluno Aristo, Barreto? Aluno Aristo, basicamente, ele entra na plataforma e consegue ver alguma questão. Coloca aí na plataforma, por favor, Fernando. Pode ser prova, pode ser revisão inteligente, pode ser qualquer local onde você se depare com alguma questão. E quando você finaliza a questão, mostra aqui em cima, olha só, nível de dificuldade, moderado. Sabe por que é moderado? Porque teve 49% de acerto. Vamos dar uma olhadinha numa questão que é mais fácil, como por exemplo, essa, o nível de dificuldade ali no verdinho. Sabe por que ela é fácil? Gabarito letra D, 75% das pessoas marcaram essa. Agora vamos olhar uma questão difícil. Essa aqui, 22, PSU de Minas 2022. É uma questão difícil porque teve apenas 26% de pessoas marcando o gabarito correto. Ou seja, uma vez, por exemplo, que eu tivesse terminado essa questão do PSU, essa prova do PSU de Minas, eu poderia priorizar a correção dos meus erros para aqueles erros que de fato são mais importantes. Porque eu errei e eu sei que os meus concorrentes não erraram. Vamos voltar para a plataforma, Barreto, que eu tinha prometido falar de um aspecto que eu acho que agora vai fazer sentido para a galera. Entra lá no seu boletim de novo, no mês de maio, para a gente ver o desempenho por tema, por favor. Vamos lá, descendo aqui, desempenho e prioridades por tema. Vocês já lembram, cara, que isso aqui está na ordem de prioridade, né? A coluna da esquerda ali de prioridade. Um pouco à direita tem a incidência e lá à direita, na última coluna direita, está lá o desempenho que o Barreto teve em cada tema este mês. E aí tem 33%, 20%, 50%, 29% assim por diante. Claro que esse número, esse valor absoluto, no caso, por exemplo, do primeiro tema, ele fez 3 questões e errou uma. Então ele teve 33% de aproveitamento nesse assunto. Esse valor absoluto ele é importante, só que ele não é decisivo. Sabe por quê? Eu posso dizer para o Barreto, por exemplo, que eu fiz 20 questões sobre diabetes, né, que é uma aula que ele deu, e eu acertei 80% dessas questões. Será que essa é uma notícia boa ou uma notícia ruim? Depende. Cara, se eu fiz 20 questões fáceis sobre diabetes, infelizmente 80% não é o suficiente. 80% é menos do que eu deveria. Eu deveria chegar a 90%, 95%. Idealmente chegar aos 95% da Fórmula Aristo. Então, o seu valor absoluto de desempenho, ele é muito menos importante do que o seu valor relativo por nível de dificuldade. Da mesma maneira, se eu tivesse feito 20 questões difíceis e eu tivesse tirado 55%, por exemplo, cara, isso seria uma grande nota, uma nota espetacular, porque eu teria tirado mais de 50% em questões difíceis, que a maioria tira menos do que 40%. A maioria vai tirar 20 e poucos por cento. Então, tudo vai depender do nível de dificuldade das questões. E o aluno Aristo não vai precisar se preocupar com isso, porque um dos parâmetros fundamentais da nossa plataforma é exatamente o seu desempenho por nível de dificuldade. Então, eu posso ter feito 100 questões do mesmo tema que o Barreto, ter tirado exatamente a mesma nota, só que na verdade a gente tem desempenhos completamente diferentes, basicamente por uma diferença no nível de dificuldade das questões. Quais são as 5 estratégias do método Aristo para você conseguir evoluir de 10 a 30 pontos, para você conseguir traduzir o seu esforço, a sua dedicação em pontos na sua prova de residência médica ainda deste ano? Primeiro lugar, direcionamento para os temas mais incidentes, para os temas mais importantes. Você precisa direcionar para aquilo que tem mais chance de ser cobrado na sua prova. Segundo lugar, o direcionamento para os temas que você tem mais dificuldade. Lembrando, com a ressalva de que só é válido você direcionar para o tema que você tem dificuldade, caso seja um tema importante na sua prova, ou pelo menos com uma importância moderada. Se for um tema que cai muito pouco, não vale a pena você direcionar, porque provavelmente você vai estar perdendo tempo. Terceira estratégia, direcionamento para os subtópicos mais importantes de cada assunto. O Barreto deu o exemplo do tratamento do diabetes. Eu dei o exemplo das diferenças do carcinoma papilífero para o carcinoma folicular de tireoide. Existem exemplos em todos os temas da medicina. Todo tema da medicina é um universo e se você souber, dentro desse universo,
onde estão os seus pontos na prova, você vai ter um estudo muito mais produtivo. Quarta estratégia, predominância de estudo prático em detrimento de estudo teórico. Basicamente, você precisa gastar mais tempo fazendo questões, flashcards, provas e simulados do que fazendo estudo teórico, videoaula, apostila, mapa mental, qualquer que seja o estudo teórico. Não que a teoria não seja importante. Basicamente, é só que a prática é mais. Você já sabe disso. A gente te mostrou, a gente te comprovou algo que provavelmente você já sabia também. E por fim, quinta estratégia do método Aristo é o direcionamento por nível de dificuldade da questão. Você vai se preocupar mais com as questões fáceis, depois com as questões médias e, por fim, só se for necessário, eu vou dizer para você que, na verdade, é só se você já estiver muito bem, cara. Se você já estiver tirando 95 nas fáceis e, por exemplo, 85 nas médias, aí sim você pode olhar para as difíceis. Porque provavelmente, nesse caso, você vai ser o primeiro lugar da sua prova e aí você pode querer, cara, o seu desafio. Se você já pegou todas as 80 mangas e ainda está sobrando tempo, aí vale a pena, cara, você subir lá no alto para pegar as outras 20. Então, você só vai pegar as difíceis, você só vai focar nas questões difíceis se você já tiver chegado aos 95, 75.